Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, nosso primeiro vídeo da nossa série, né, o Geografia Sem Rodeios, começou explorando aí a ideia de climas e climogramas. O segundo vídeo teve como abordagem aí principal o relevo, né? O relevo não, a vegetação, perdão. Como base aí a vegetação. E aí, esse próximo vídeo, né, esse vídeo atual, o terceiro vídeo do nosso material, ele vai tentar abordar com vocês conceitos básicos sobre relevo, tá bom? Comumente é um assunto que tem aluno que tem bastante dificuldade, tá certo? Vamos tentar romper essa dificuldade, vamos tentar superá-la juntos, tá bom? O primeiro conceito que a gente precisa desmistificar é o conceito de relevo. O que é o relevo? O relevo, pessoal, é a forma da Terra. Como é que a nossa superfície ela está? Ela não é lisinha como uma bola, né? Ela não é um balão, ela é um planeta cheio de deformidade, tá certo? O rosto de vocês, por exemplo, ele não é totalmente lisinho. E se a gente passar aqui, você vai perceber que vai ter a sobrancelha, vai ter a cavidade do olho, vai ter o nariz, a boca, a bochecha, o queixo, tem toda uma forma. E o rosto do pai, da mãezinha de vocês também é diferente. Então, o relevo da Terra é do mesmo jeito. Cada região do nosso planeta tem um formato diferente. E aí o geógrafo, ele começou a estudar essa forma da Terra, né? Essa forma que formou aí o nosso planeta, e ele foi catalogando e separou em grupos essas formas. Então, nós vamos ter aí as planícies, que são as regiões mais baixas, tá certo? E elas são planas, planície, plano, tá certo? E elas são baixas. Parecido com a planície, eu vou ter aí o planalto. O planalto é um plano alto, é como se fosse uma mesa, tá certo? Ele é como se fosse uma mesa. Se a gente observar essa figura, a primeira cantinhozinho aqui mais próximo da borda é a planície, e logo em seguida eu tenho aí um volume maior. E plano também, porém mais alto do que a planície. Então aí eu tenho plano alto, planalto, beleza? Depois do planalto eu tenho as depressões, tá bom? Que são um pouco mais baixas, tá bom? Mas elas são razoavelmente mais altas que as planícies, tá certo? E acima deles eu tenho aí, diferente também dos planaltos, as montanhas. As montanhas elas têm um pico, ela tem uma ponta. Enquanto que a planície ela é totalmente plana, o planalto é uma mesa e a depressão um pouco mais baixo, a montanha ela tem um pico, a montanha ela tem uma ponta aí, tá certo? E aí é justamente essa forma de relevo que a gente vai ter, tá certo? Como é que eu analiso isso? Como é que eu sei disso lá no mapa? Os mapas que falam sobre relevo são os mapas físicos, tá certo? E esses mapas eles são baseados em altitude. Altitude é a mesma coisa que altura, tá certo? Então a gente está pegando ali o nível do mar e tá fazendo literalmente o comprimento, né, a altura, né, desse relevo, dessas regiões. Então, dicas para a gente analisar um mapa, por exemplo. Peguei esse mapa aqui de Eurásia, tá? A gente vai observar as seguintes formatações. Quanto mais verdezinho, olha aí, ó, quanto mais claro aqui a cor, olha aqui, tá vendo só? A gente vai perceber que essas regiões verdes, de acordo com a nossa legenda, elas estão a 0 metros, ou seja, elas estão no nível do mar, tá certo? São regiões baixas. Se é uma região baixa, eu posso considerar uma planície, porque planícies são regiões baixas e planas, tá certo? Em contrapartida, eu vou observar que a cozinha mais avermelhada, mais amarronzada, que é a de maior tonalidade, essa cor aqui, ela vai representar para a gente altas altitudes. Então, eu estou falando de regiões que poderão ser montanhas ou planaltos, tá certo? No caso aqui em específico da Eurásia, a gente vai ter o Planalto do Tibete e a cordilheira aí, né, do Himalaia, a cordilheira aí dos Andes vai ser na América do Sul, né, mas aqui eu tenho a cordilheira do Himalaia, que é um conjunto de montanhas, tá certo? Essas montanhas vão se formar por conta do choque de placas. As as placas tectônicas, né, que são a fragmentação da nossa litosfera, elas estão em constante movimentação e elas comumente desenvolvem três movimentos. O movimento convergente, ela se choca, tá certo? Quem puder olhar aí pro videozinho do meu rosto, para olhar minhas mãos, tá bom? Tem aqui, ó, convergente, se chocando. Quando ela se choca, ela vai dobrar a outra, muitas vezes. Ela vai fazer assim ó, com a outra. A outra tá aqui, né? Ela vai bater, ela vai, ó, dobrar. E aí essa regiãozinha aqui, meu povo, vai ficar mais alta. É uma montanha que vai surgir, tá certo? No caso aqui do Himalaia, vai ser justamente o choque
de duas placas, e a placa do continente ela vai sofrer aí uma força, né, que aí dobrar as bordas dela, fazendo na Cordilheira dos Andes, ou do Himalaia, a formação de cadeias de montanhas, tá certo? Em contrapartida, quando ela faz esse movimento aqui, com uma placa que ela choca, em outra ela vai se distanciar, então tem um movimento divergente, ela vai se separar, tá certo? E aí eu vou ter a expansão do assoalho marinho, formação também de ilhas em alguns casos, tá certo? Em outros casos, eu tenho um movimento conservativo ou transformante, que é esse movimento aqui, ó. Ela não se choca, ela meio só se esbarra às vezes, tá certo? Vale lembrar que todo choque de placas vai gerar uma consequência na nossa superfície, tá certo? Muitas delas vai ser uma forte tremores. Quando acontece no oceano, eu vou ter aí os maremotos que vão gerar os tsunamis, tá certo? No continente só terremoto, em formação de cadeias de montanhas, tá certo? Na região da Eurásia, a gente vai ter o Círculo de Fogo, que é uma região de forte movimentação de placas, que consequentemente vai liberar bastante atividade vulcânica e formação também de montanhas. Que é justamente essa galerinha aqui, ó, tá certo? Ó, de boas? Tranquilos? Espero ter ajudado também nesse vídeo, que esse vídeo possa colaborar nos seus estudos, tá bom? Mas vale lembrar que um bom estudo é aquele que a gente senta, lê, grifa, revisa, busca novas fontes, tá certo? Que não fica estático, tá certo? Bons estudos aí para vocês, espero ter ajudado e tchau, tchau. Valeu?